Boa noite, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje será Dança e UFRJ com a querida convidada Maria Alice Mota. Yes! Então, pessoal, hoje está fazendo a 59ª live. Amanhã será a 60ª, cujo tema será Dança e Violino com a querida convidada Aisha Jambo. Então não perca, pessoal. Se vocês têm essa relação com um instrumento, com um objeto, como pesquisa de criação, pesquisa de movimento, enfim, uma infinidade de relação corporal em que se tem um objeto dialogando ali com seu movimento, esse então é um bate-papo interessante para você. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todos que estão aqui na live. A gente já vai começar, tá certo? Enquanto isso, vamos aguardar a Maria Alice Mota, tá certo? E aí, boa noite, Hugo. Tudo jóia? Seja bem-vindo à nossa live. Pessoal, não esqueça de compartilhar com os amigos, dar um joinha, tá? Colocar coraçõezinhos, acho que é esse. Tá certo, né? Porque o Instagram adora. Quanto mais vocês colocar coraçõezinhos, melhor para a nossa divulgação da dança, tá? Calma aí que eu... Aguardando a professora Maria Alice Mota. Alice. Vocês são da dança? Fala um pouquinho sobre vocês, para eu ter mais ou menos uma noção. Iba, chegou! Yes. Ué? Estou com um pequeno problema. Alice, você está pelo computador ou está pelo celular? Porque eu estou tentando aqui te chamar e não está aparecendo que eu consigo te fazer esse convite. Só tem como fazer se você estiver pelo celular. Ah, é verdade, Hugo. Tá, beleza. Vou te aguardar. E aí, pessoal, o tema de hoje vai ser dança e UFRJ. Patrícia Pereira, um beijo. Patrícia Pereira é uma pessoa muito importante na minha vida como graduando na UFRJ. Professora Patrícia Pereira, grande querida. E foi uma das pessoas que me incentivaram demais a acreditar na minha dança. Isso é muito importante para nós que entramos na faculdade e muitas vezes estamos perdidos em várias questões, inclusive professores como Patrícia me trouxe, né, esse incentivo que até hoje permanece a esse pontapé. Aeda! Beijo, Aeda! Oi, Alice, seja bem-vinda! Olá, dá para Tudo me bem? ouvir? Tá dando para ouvir? Sim, tô te ouvindo bem. Então, eu tô te ouvindo duas vezes. Ai, peraí. É porque o PC estava aberto. Pronto. Agora foi.
Agora foi. Seja bem-vinda. A gente vai ler, eu vou ler aqui, quando as pessoas estão chegando, eu vou ler no trecho do livro, um poema do livro Pensamento Dança, do professor, filósofo e poeta Igor Fagundes. Então, o poema que eu escolhi para hoje foi Laboratório. Vocês vão entendendo no decorrer do bate-papo, tá certo? Se chama Laboratório o nome do poema de hoje. Escrever é movimentar átomos, descer por debaixo de um próton, sofrer o nem nêutron, chocar-se contra um elétron e eletricamente gozar a energia refeita nuclear em alguma usina íntima. Escrever é abrir-se às irradiações, às contaminações do Sol, do sal, do mercúrio, ao risco do rádio, aos túneis do tório, às Ubers, do urânio que rangem, nos dormitórios da face e no fundo das lápides escritas no crânio, até que em chumbo sangre o tutano. A dormir acordado, até que em si a bomba iminente se declare, até que não mais, ou bem mais, o de repente estale. Escrever é transformar isópodos em palavras, isótonos em páginas, e vice-versa. Formar os mapas quânticos de um verso, verter em silêncio. Nas mãos, o Big Bang, dos reveses, chamar os nomes aos vãos do tempo, do espaço, e estender o braço ao repouso. Impossível. Do vento ali onde o Deus se consagra o intervalo de cada momento. Escrever é parar o momento, em que o momento se dispara na partícula das ondas, em ondas de partículas é rezar, caos. Em toda física e química, arruinar seus paradigmas, seus paraquedas no ar em que respira o esteio da poesia, capaz de, em letra, assaz movê-lo por reter, em dança, o ritmo do mundo inteiro. Então, começamos oficialmente nosso bate-papo de hoje. Gratidão, Alice, por ter aceitado o convite de estar aqui nesse tema tão importante para mim e, pelo que eu estou vendo, para algumas pessoas também aqui nesse bate-papo, que também são filhos da UFRJ. Então, vamos começar. Já começamos, aliás, mas na questão da apresentação. Meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também sou fotógrafo, videomaker e, mais recentemente, na parte do marketing digital. E essa live faz parte do projeto chamado Círculo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje é Dança e UFRJ. A querida convidada, Maria Alice Mota. Mas, Júlio, por que dança e UFRJ? O que tem a ver o UFRJ com dança? Será que tem dança na UFRJ? Como é que é isso? Então, para quem está aqui não conhece, ótimo. É um ótimo lugar para a gente conhecer esse saber tão rico dentro de uma universidade federal no Rio de Janeiro. E para você que, às vezes, ouviu dizer, então você vai ouvir dizer de alguém que veio de lá e que está lá. Bom, para quem não sabe, eu comecei a minha graduação em dança na UFRJ em 2012. Depois de sair de uma companhia de dança, que eu fiquei 4 anos, no caso, uma companhia de grande proporção internacional. E aí eu pensei, Júlio, você está 4 anos numa companhia, que dança é essa que é a sua dança para o mundo? Porque você está numa companhia, ok, tem uma proporção mundial, tem uma prosperidade ali, ok, mas aonde está você neste mundo quanto dança?
E aí foi quando eu resolvi sair da companhia para entrar na faculdade. Depois de 5 anos sem estudar, eu falei, eu vou entrar na faculdade. E foi dito e feito, eu mergulhei nos estudos em 6 meses, fiz o pré-vestibular, não sabia nem como é que era feito esse THE, não sabia que existia isso, só sei que eu fui e entrei. E desse modo, desde a minha energia de entrar na faculdade, eu percebi o quanto era preciso eu estar neste lugar que é potente em vários sentidos, né? Sentidos técnicos, sentidos teóricos, filosóficos, anatômicos, cinesiológicos, tudo que o corpo é possível tem nesse lugar, espaço, templo, o que for, quando se trata do movimento do corpo. Então, falar desse tema depois que hoje a gente está na 59ª live, amanhã vai ser a 60ª. Então, imagine só o quanto de coisas já ouvi, já vivenciei nessas lives, de repente, neste momento, trazer tudo isso e relembrar esses conhecimentos que comecei em 2012 e trazer aqui uma pessoa tão importante para a UFRJ, que é Maria Alice Mota, com um dos seus trabalhos, que é voltado para os fundamentos da dança, e quanto a gente, como aluno da faculdade, já passou várias vezes pelo trabalho dela, e ela está aqui falando vai falar sobre o trabalho, como que isso vai também inspirar a gente que já passou, e você que não teve contato, que não sabe, fica aqui com a gente para conhecer um pouco mais, da maneira mais direta e genuína possível dentro das nossas vivências e experiências. Gratidão, seja bem-vinda novamente, e eu passo o bastão para você e você fala. Ok, obrigada, Júlio. Boa noite, galera que está aí, um monte de gente bacana. Enfim, te agradeço muito o convite de ter me chamado, porque você está fazendo um trabalho excepcional, assim, um trabalho enorme, um trabalho super bacana. Esse que é das lives de dança e outros saberes, assim, todos os dias a gente tem um profissional de uma área interessantíssima debatendo, tudo gravado, eu já vi, tem no IGTV, não é? Então quem Sim. quiser olhar, tá tudo lá, e é muito bacana. E assim, foi lindo assim esse convite, porque eu tô com muita saudade da sala de aula. E o segundo, a questão que foi muito bonita é porque assim, eu vou perder minha virgindade nessa coisa de live, né? Eu nunca estive nessa coisa de live ao vivo. Eu gosto de ir ao vivo e aos vivos, né? Eu adoro a minha sala de aula. E deixa eu me apresentar de forma decente. Meu nome é Maria Alice Mota, né? Eu sou professora das graduações, do programa de graduações em dança da UFRJ. Sim, a UFRJ tem dança. Sim, são 3 graduações em dança. A Minerva tem um corpo, e um corpo que é muito antigo, né? Então eu vou falar um pouquinho dessa história da dança da UFRJ, antes de entrar na nossa questão curricular, porque essa história está completamente atrelada à questão do currículo da UFRJ, que é um currículo único no mundo, né? Não tem outra universidade que tenha esse currículo, que é de uma riqueza ímpar, sabe? E que muita gente não conhece. E assim, vá conhecer. Se você, a partir daqui, se interessar, vá conhecer, vá fazer uma aula. Todos os professores lá são super abertos, eles estão super de braços abertos para receber quem quiser ir lá conhecer, né? Além disso, a gente tem 1000 programas de extensão, entre eles eu vou destacar aqui o Comunidança, que é um também para a comunidade universitária, que é maravilhoso, que tem várias aulas de vários tipos. Enfim, mas vamos lá, né? A história da dança com a UFRJ, na verdade, ela começa... Caiu meu cachecol aqui, gente. Estavam perguntando que frio é esse. O frio aqui é real, tá? E eu morro de frio mesmo, eu sou fria. Eu ia falar um pouquinho mais sobre mim, né? Eu entrei na graduação em 1996, né? 96. Um monte de gente aí não era nem nascido, né? Inclusive a Maria, que é da minha turma, tá aqui, ó, tá vendo? Beijo, Maria. E
a graduação, na verdade, só tinha 2 anos. Ela tinha aberto em 94. Mas eu vou chegar lá, porque eu vou fazer uma linhazinha cronológica para vocês entenderem como é que a dança chegou, né, na UFRJ, como é que ela cresceu. Hoje a gente tem 3 graduações, um curso de mestrado, o segundo curso de mestrado do país, né? E assim, é tema de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho, eu sou apaixonada por aquele lugar, eu sou apaixonada pela dança do UFRJ, sou apaixonada pela minha sala de aula, então para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu realmente acredito naquilo que temos lá, sabe? É apaixonante de ver. Vamos lá começar. Não sei se vocês sabem, mas a educação física no Brasil, ela era, e no século passado, no início do século passado, até 1925 mais ou menos, ela era feita por militares. Então, até 1925, você tinha militares com escola de polícia, escola de esgrima. E aí, em 1925, eles abrem uma escola oficial de educação física, né? E essa escola de educação física, mais tarde, na época, o ministro Gustavo Capanema, ele era o ministro da Educação, não, vamos lembrar que a gente estava no Estado Novo, né? Eles resolvem abrir uma escola de educação física, tá? E que fosse parâmetro para todas as escolas de educação física do país, ou seja, eles abriram uma escola de educação física no nível universitário, na então Universidade do Brasil, tá? Que faz 100 anos esse ano em setembro, a nossa Minerva faz 100 anos em setembro, e eles resolveram abrir uma escola de educação física que fosse um parâmetro para a abertura das demais escolas de educação física do país. Ou seja, tudo que nós temos de escola de educação física e de nível universitário do país veio da Universidade do Brasil, atual UFRJ, né? E aí, em 1939, eles abrem essa escola. Só que assim, a gente não tinha doutores naquela época, a gente não tinha professores doutores e tal. Então, as pessoas que tinham destaque em suas áreas ou tinham experiências vividas em suas áreas eram convidadas a assumir determinadas cadeiras, o que a gente chama de disciplina, né? Eram cadeiras na época. E a gente tem uma professora bem jovem que é chamada para assumir a cadeira de ginástica rítmica, tá? Que é a professora Helenita Saerp, né? E aí, em 1939, você tem eles abrem as graduações lá. A graduação é uma licenciatura que tem 2 anos, tá? Vamos lembrar que a gente está no governo militar, que a escola é um lugar militar e que o curso tem 2 anos e que são separadas as relações entre homens e mulheres. Os homens são formados e licenciados para dar aulas de desporto e educação física e as mulheres para darem orientação física e ginástica rítmica. Mas acontece que a Helenita já vinha, além da ginástica rítmica, ela já tinha uma experiência, né, anterior com dança. E desde o primeiro currículo, e a gente tem isso documentado no Centro de Memória ai meu Deus, esqueci o nome, Marinho, lá na FD, o primeiro currículo, né, do primeiro ano dessa ginástica rítmica já tem em sua documentação teoria da dança, relação entre balé e dança livre, já tem um estudo de teoria e prática entre dança moderna, ou seja, desde o primeiro momento em que ela começa na cadeira de ginástica rítmica, ela já imprime no currículo a dança. Então, assim, a cadeira de ginástica rítmica, na verdade, já vem carregada da dança na UFRJ. Isso lá em 1940, né? Abril em 1939, em abril de 1939, e em 1940 a gente tem. E assim, eu já vou contar uma fofoca, porque a gente está na internet, né? Lá no primeiro relatório da Helenita, já tem lá uma reclamação que as salas de aula são muito cheias, não há equipamento adequado, espaço adequado, só há um piano e não há instrumentos bons para trazer a cultura popular para dentro da sala de aula da ginástica rítmica, que ela achava muito importante. Olha que louco, em 1940 ela já queria trazer a cultura popular, que era uma questão muito importante para o país naquela época, né? A gente tinha uma relação com o nacionalismo muito grande naquela época,
E aí já tinha essa reclamação lá no primeiro relatório da primeira turma lá. Ou seja, o nosso problema com sala, com falta de estrutura, é antigo, né? Enfim. E daí isso foi caminhando, né? Foi crescendo. Óbvio que em 2 anos, o que a Helenita percebe? Ela trata de tudo que está relacionado à dança, ginástica rítmica na escola. Lembrando que ela é uma mulher, num contexto que só tem homens militares, né? Poucas mulheres estão ali. Ela, a professora Maria Lenk, também, né, que é uma nadadora, foi uma nadadora incrível, que até é medalhista, enfim. Mas são poucas mulheres naquele contexto. A gente tem que pensar nisso, né? Se hoje a gente luta contra o patriarcado, você imagina o que é ser mulher num contexto militar de uma escola, né? Mas elas conseguiram, né, abrir esse caminho. E aí esse caminho foi crescendo tanto, a Helenita começou a pesquisar mais profundamente essas relações. Ela propõe um curso de especialização, que podemos dizer que é a primeira pós-graduação em dança do país, né? Chamava curso de especialização e tinha até anúncio no jornal. Se você procurar na base, esqueci o nome da base, a professora historiadora Fabiana deve lembrar o nome. Ela tem anúncio no jornal sobre o curso de especialização. Por quê? Porque era uma cadeira de ginástica rítmica, não dava conta de tudo que ela queria pesquisar na relação com dança, porque ela não separava a relação entre ciência, arte e educação. Então, para ela, essas 3 coisas eram absolutamente intrincadas. E estando na universidade, ela entendia que ela precisava produzir uma relação teórico-prática de conhecimento, né? Então ela pensava, o balé é muito legal, ele é muito bom, mas ele tem limitações. Esse negócio é interessante, que ele está aí há mais de 100 anos, né? E ele continua sendo bem dado, ele tem uma estrutura e tal, mas ele tem as suas limitações. Por outro lado, a gente tem a dança moderna, que é fantástica, e ela mergulha, né, no Laban, ela olha para outros pensadores, Rosely Mon, Martha Graham, Mary Wigman. Ela inclusive excursiona pelos Estados Unidos com esse grupo de dança que ela faz a partir da especialização, e ela vai entendendo que a gente precisava de uma estrutura pedagógica própria para a gente, que tudo aquilo que ela viu, se era bom por um lado, não era bom por outro. E aí, ela sempre pensou com pares, né? Ela nunca foi uma pensadora assim, que pensava sozinha, ela tinha muita determinação, mas ela sempre convidava as pessoas. Então, ela sempre foi interdisciplinar, né? E aí ela traz outras pessoas para aprofundar esse conhecimento com ela, né? E aprofundando esse conhecimento, ela vai chegando ao que a gente conhece hoje. E isso, assim, tem muita coisa aí nessa história, eu estou simplificando bastante, tá, gente? Ela vai chegando ao que a gente conhece hoje, como hoje se chama Fundamentos da Dança, mas quando surgiu, se chamava Sistema Universal de Dança, né? Vamos lembrar que a gente está na época do modernismo, né? Os universais eram uma realidade naquela época, né? Dizer que alguma coisa era universal era uma realidade dentro daquele contexto, né? Esse nome depois trouxe complicações, porque vamos combinar, né? O universo é vasto demais para alguma coisa ser universal, né? Mas o nome era Sistema Universal da Dança, de dança, e aí a gente tem até hoje a brincadeira de são as sudianas, né? O pessoal que estudou o sud, são as sudianas. E depois eu vou até falar uma piadinha também sobre essa relação das sudianas, porque ser chamada de sudiana era igual ser chamada de viado. Foi uma ressignificação, porque no início ser sudiano era ruim, sabe? Ser sudiano hoje é orgulho, igual viado. No início ser chamado de viado era ruim, mas hoje é orgulho. Enfim, eu chego lá. Gente, eu sou assim, eu sou prolita, eu falo pra caramba, vai me controlando aí, Júlio. Então, com a ajuda do filho dela, e aí até então, assim, já passou um bocado de tempo, já abriu em 1970, já teve reforma universitária, já criaram seus departamentos, como a gente conhece hoje, em 1970, já criou-se o grupo Dança, né, que é um grupo que começa a excursionar. O que a Helenita fazia era tão de vanguarda, primeiro era o grupo de vanguarda o nome, que no primeiro festival de dança do Brasil,
que foi promovido pelo mesmo Gustavo Capanema, as pessoas sequer conseguiam entender, porque a Helenita levava para o palco estudos de movimento, estudos musicais, estudos com relação à musicalidade, ao ritmo ao vivo, e com as meninas de malhas, e imagina, o balé, ele estava se firmando aqui no Brasil. A escola de dança abriu em 1927, o Balé do Teatro Municipal. Então, quando a Helenita começa lá em 1940, a gente tem 13 anos de escola de dança, 10 anos, 11 anos de escola de dança de balé, né? Então, você vê, lá na Europa e nos Estados Unidos, a dança moderna já está comendo, mas aqui o balé está se firmando. E a Helenita está trazendo essa relação de dança moderna para dentro da universidade, né? Então, tem uma autora da Bahia que costuma dizer que a Helenita é a primeira dançarina moderna, né, de influência americana, porque tem a galera da Bahia, que é uma influência alemã muito grande, do expressionismo alemão, mas ela costuma dizer, ela diz no livro dela que a Helenita é a primeira de influência americana a trazer essa dança moderna americana para cá. Ela era muito amiga do José Limón. O Limón veio para cá, deu aula para o grupo dança, enfim. Tem muito babado aí que a gente não tem tempo para contar, mas tem um monte de fofoca da história. A fofoca da história é ótima, gente. Então, e aí a gente vai aprofundando essas relações, essa dança vai crescendo, mas a gente não pode esquecer que é uma universidade pública, né? E como toda universidade pública, ela depende dos contextos políticos, como a gente bem sabe nesse momento, né? Então, assim, a gente teve muitos altos e baixos, né? Nesse desenvolvimento. A gente teve uma luta muito grande da professora Ana Célia de Saerpe, por exemplo, que é filha da Helenita, que correu muito atrás, junto com outros professores que agora são meus companheiros, mas que foram meus professores também, que já foram do grupo dança com a professora Ana Célia, e correram muito atrás para que, por exemplo, fosse aberto esse primeiro bacharelado em dança. Assim, eles deram o sangue, eu posso dizer, para que essa coisa acontecesse. Então, essa história toda vem lá de 1939, ela se envereda por todas essas pessoas que vão fazendo essas especializações, etc., começam a levar para Minas Gerais, para Goiás. Então, a influência de Helenita, ela começa a se espalhar pelo país inteiro, né? E em 1970, no 80, a gente, na verdade, tem um esfriamento dessas políticas públicas da universidade, e aí você perde um pouco, digamos assim, o financiamento dessa relação toda do grupo. A galera que estava lá basicamente ficava porque amava, porque assim, nem sempre tinha bolsa, isso que a gente conhece hoje como um monte de bolsa e tal, e foi muita luta de uma galera que veio antes da gente, sabe? Né? Não tinha nada disso. Quando eu entrei, não tinha nada disso, sabe? A professora Ana Célia tem muito mérito nessa relação, porque ela lutou para que esse curso abrisse, né? E aí, um outro detalhe, né? Em 1993, todo esse estudo da Helenita foi levado para um colegiado para ser aprovado como um conhecimento de base da universidade, né? E aí ele é aprovado nesse colegiado e ele passa a ser uma estrutura de conhecimento da universidade, porque se assim não fosse, não teria como abrir essa graduação. Essa graduação tem que abrir com um corpo de conhecimentos, né, bem consolidados, e isso foi avaliado, enfim. Aí, em 1993, também a gente tem a aprovação desse curso, tá, gente? E eu vou dizer que nosso curso, sabe os colegiados que a gente conhece, da UFRJ e tal, né, que a gente tem o nosso lá, congregação, mas é um colegiado enorme. A aprovação de um curso é uma coisa muito difícil. O nosso curso passou por um voto. O primeiro curso passou por um voto. Se não fosse esse um voto, a gente não estaria aqui hoje, sabe? Um voto, né? Alguém foi iluminado de entender que a arte, a ciência, a educação poderiam ser, né? A dança poderia ser um conhecimento e estar na universidade como um curso de graduação em dança. Enfim, em 1994 a gente tem, né, a abertura do curso. Esse curso foi aberto junto com vários outros, graças a uma injeção, digamos assim, do governo, dizendo precisamos abrir cursos noturnos.
E aí, aquela história, né? Abre, não abre, aí eles prometeram um monte de coisa, estrutura, professor, eles sempre prometem, né, gente? A gente sabe. Só eu lembro a Dona Célia comentar uma vez assim, falando assim, cara, eu sabia que eles não iam dar nada, mas enfim, eu falei, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Tá, eles fizeram. Acreditem, gente, quando eu entrei na graduação, e quando eu entrei como professora, ainda não tinham dado tudo que pediram na abertura do primeiro bacharelado, lá do bacharelado em dança. É do primeiro bacharelado, a gente tem 2 agora. E aí o que acontece? Quem eram os professores nessa abertura? Em 1994, no segundo semestre de 94, você abre, tem aí a abertura desse primeiro bacharelado público do Rio de Janeiro, né, esse curso de dança. Os professores eram aqueles que ficavam lá o dia inteiro, que faziam parte do que a gente chama de GID e GED. GID, Grupo de Iniciação à Dança, GED, Grupo Experimental de Dança, e o Grupo Dança. Eram programas, né, que a universidade tinha e que eram abertos, tipo como de dança, para a universidade inteira, e essa galera ia lá para fazer aula, para aprender a dançar e tal, e os que destacavam iam passando, né, pro grupo experimental, grupo dança. E aí, alguns, né, vocês conhecem, a gente tem assim, a Tatiana, a Inês, o André, a Lucelina, o Marcelo, uma galera que talvez vocês não conheçam, porque já saíram, já não ficaram aqui, vieram por outros caminhos, mas essa galera foi a que ficou ali no início, né, junto com a Ana Célia, abrindo o curso. E aí a gente tinha esse núcleo, né, a professora Inês Galvão, Patrícia Pereira. Essa galera estava ali, mas não dava conta de tudo, né? Então a gente tinha 20 mil professores substitutos. Eu sou da terceira turma, né? O que acontece? A gente tinha pouquíssima estrutura, né? E aí você chega lá na faculdade assim, né? Eu lembro da Liciana falando que chegou com a sapatilha de ponta nas costas, sabe? Assim, bonitinha, assim. Tá? Liciana, para quem não sabe, foi a que fez o papel de Helenita no documentário Dançar, né, que é de Volta Redonda. E ela é da primeira turma. E aí ela chegou e aí disse, como assim não tem balé? A mesma coisa que eu. Eu cheguei e disse, ué, eu com a faculdade, né, passei por aquilo tudo, THE. Eu fiz, na verdade, antes. Eu fiz o ano anterior. Eu era para ser da turma de 94, mas aí, aquela história, vestibular não prova nada, gente. No primeiro ano, o nosso curso, ele estava atrelado, porque ele é do CCS, o Centro de Ciências da Saúde, porque nasceu da educação física, a educação física está dentro do Centro de Ciências da Saúde, ele era atrelado à medicina, então não era o Enem como é hoje. Você tinha 2 disciplinas que eram específicas, e nelas você não podia não só zerar, mas como você tinha que tirar pelo menos 1. Então, quais eram as específicas de medicina, que eram as que a dança tinha que fazer? Química e física. Eu não consegui tirar 1 em química, então eu não entrei. Eu fiz ponto pra caramba, eu ia falar pra caralho, mas eu não sei se pode falar palavrão. Enfim, você já falou. Assim, se eu não falar palavrão, não sou eu, então é mentira. Como na live tem que ser de verdade, né? Yes! Exatamente. E aí o que acontece? Eu não passei, eu era para ser da turma anterior. Mas é assim, um destino, né? Eu amo a minha turma é maravilhosa. No ano seguinte, eu fiz a mesma prova, com a mesma história, só que aí entenderam que a dança era da área de humanas. E aí atrelaram a essas específicas a história e geografia. Então, tranquilo. Eu fiz muito menos pontos, tirei o mesmo ponto, 45 em química, gente, acreditem. E passei, em primeiro lugar, inclusive. Né? Enfim. E aí entramos, e por que eu estou contando isso? Porque você chegava lá, hoje em dia você ainda tem balé e contemporaneidade, nós tivemos 3 reformulações de curriculares, viu? O meu currículo, ele tinha o dobro e mais algumas 100 horas do currículo que existe hoje do bacharelado. Então ele não cabia direito nos 5 anos para os quais ele estava destinado. E a gente tinha aula de 8 da manhã às 2 da tarde, todo sábado.
Viu o pessoal que reclama de aula sábado, chega lá às 9 da manhã, sai meio-dia, viu? Né? A gente não tinha luz direito no corredor, a gente saía de mãozinha dada, enfim, aquelas coisas todas que... Mas você chegava lá, né? E a experiência que a maioria das pessoas tem é uma experiência de academia, ou principalmente de academia, né? É o jazz, é o afro, né? E você chegava lá e assim, não tinha aula de balé, não tinha... Assim, é um espanto. O que é isso? Como assim não tem balé? Não é faculdade de dança? Né? A primeira coisa que você se pergunta, não tem balé? Não tem jazz? Né? Não tem... E aí você demora um certo tempo, isso acontece até hoje, na verdade, as pessoas demoram um certo tempo para entender o que é essa estrutura. Eu sou a favor que tinha que ter uma disciplina teórica para ensinar a base estrutural e pedagógica deste curso para as pessoas não ficarem perdidas. Porque elas ficam perdidas, eu também fiquei, né? Por quê? Porque a graduação em dança, as 3 graduações em dança, não só o bacharelado, elas são baseadas nesse estudo que eu falei, que é o estudo da Helenita Saerp. O que vem a ser isso, né? Essa pesquisa que eu falei, que foi aprovada lá no colegiado, ela foi estruturada como o Sistema Universal de Dança, que depois veio a se chamar Fundamentos da Dança, a partir de uma relação que se chama paramétrica, ou seja, a partir do estudo de parâmetros, que são variantes das ações humanas. Movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo. Quem ajudou a colocar essa relação assim, dessa forma sistemática, foi o filho da Helenita, o irmão da Ana Célia, o Ricardo Saerp, que é matemático. Quando eu falo que a parada é interdisciplinar, é verdade. O estudo da forma tem Gestalt, a gente tem as topografias, as geometrias elásticas da geografia, a gente tem uma interdisciplinaridade que é muito real, que está na base dela e continua até hoje. Deixa eu voltar lá para os parâmetros para as pessoas entenderem. Então, os fundamentos da dança, a gente estuda a partir desses parâmetros. Então, você pensa numa pirâmide, tá? Uma pirâmide de 4 lados, né? De 4 pontas e um vértice, né? Você tem lá movimento, espaço, forma, dinâmica, você puxa o vértice do tempo, tá? Você sempre vai ter as outras coisas interligadas, mas você tem um foco lá em cima. Se você puxar o movimento para o vértice, o tempo cai. Então, movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo são coisas absolutamente interligadas. Elas não se desligam nunca. Por quê? Porque todo o corpo, que é o parâmetro principal, né? Esse corpo é um corpo múltiplo, é um corpo mental, emocional, físico, espiritual, social, histórico, né? O ponto central dos fundamentos da dança é o corpo. Não é o espaço, não é o movimento, é o corpo, né? O corpo é que fica no meio dessa pirâmide que eu falei, né? Então, o corpo se movimenta, porque movimento é vida, né? Existe movimento, existe vida. Ele se movimenta e ele tem uma forma, e essa forma produz espaço, o movimento produz espaço, né? E ele faz isso tudo num ritmo, seja interno ou externo, seja um tempo histórico ou não, né? Ele tem sempre uma relação temporal. Então, e ele faz isso a partir de determinadas forças, internas e externas, né? Forças que também são psicológicas, que também são de todas as naturezas possíveis. Ou seja, a gente está falando de um corpo vivo que está relacionado sempre a movimento, a espaço, a forma, a dinâmica, que são as forças, e ao tempo, né? Então, assim, isso não é só a base para a dança, assim, de alguma forma, isso é a base para tudo que a gente vive. Eu sempre falo que os fundamentos da dança, para mim, são uma filosofia de vida, sabe? Porque, além disso tudo, né, você tem uma relação indissolúvel nos fundamentos da dança, que eu estou falando aí, os parâmetros, é o modo como a gente olha para o estudo. Mas a base disso tudo é filosófica, e tem uma filosofia que tem uma relação intrínseca com as questões da ciência, com as questões da arte, com as questões da educação e com as questões das outras linguagens. Até por isso, o nome Sistema Universal de Dança não poderia continuar, porque um sistema, ainda que aberto, tá? Existem sistemas abertos, mas na teoria de sistemas,
um sistema, ainda que aberto, ele só pressupõe que algo possa entrar se aquilo faz sentido para dentro do sistema. Entende? Eu tenho um sistema, algo só entra se, mesmo que eu seja aberta, alguma coisa só pode entrar naquele sistema se fizer sentido para aquele sistema. Por exemplo, e se eu falar de ondulação, por exemplo, de tronco para o balé é um sistema fechado. Não faz sentido, porque não existe esse tipo de coisa. Ele é um sistema fechado, ok? Num sistema aberto, você pode até falar sobre ondulação, mas somente se a ondulação fizer sentido dentro daquele sistema. E o que acontece com os fundamentos da dança? Os fundamentos da dança, eles são tão abertos e tão permeáveis, e estão tão prontos para entradas e saídas. Essas fronteiras são tão interessantes. Isso não quer dizer que eles não têm uma estrutura, eles têm uma estrutura. Mas as fronteiras são permeáveis e abertas, que não faz sentido ter o nome de sistema, entendeu? E é por isso, um dos motivos que mudou. Não foi só os universais, a questão do sistema também era complexa. Então mudamos para Fundamentos da Dança, que é um nome provisório, mas é um tempão a provisório. Aquele provisório de brasileiro, que é um provisório que está aí até hoje. Mas que deve mudar em algum momento. Acho que o André andou trazendo uns nomes bem mais interessantes e tal, mas começou a aventar, mas ainda não foi para, digamos, um colegiado, alguma coisa assim para ratificar. Então, por enquanto, estamos como Fundamentos da Dança. E aí, esses Fundamentos da Dança, deixa eu dar uma bicadinha aqui. Eles são a base curricular dos 3 cursos de graduação. Nesses 3 cursos de graduação, a gente tem um tripé, um tripé que eu chamo, a partir do qual você estuda esses parâmetros. Os tripés se chamam técnica, laboratório e fundamentos teóricos. A partir desse tripé, você estuda cada parâmetro. Então, você tem técnica de movimento, espaço, forma, dinâmica, tempo, laboratório de movimento, espaço, forma, e fundamentos teóricos de espaço, forma, dinâmica, tempo. Enfim. Por que esse tripé? Assim como os parâmetros, essas coisas são indissolúveis. O pessoal fala assim, porque uma disciplina separa a outra e tal. Na verdade, essas coisas são separadas muito mais no sentido de aprofundar as questões para que você possa desvelar melhor a sua potencialidade em cada uma delas, do que qualquer coisa. Então, por exemplo, qual é o foco de uma técnica que a gente chama fenômeno técnica, que é uma técnica fenomênica, é uma técnica do desvelamento, que tem muito a ver com uma técnica grega, em que, na verdade, a gente trabalha para que você consiga ampliar e desvelar as suas potencialidades. Então, não é uma técnica só de aquisição de habilidades, mas sim, se você adquire mais habilidades, você amplia. Já está acabando? Meu Deus do céu. Se mexeu aí, Júlio, eu achei que já estava acabando. É uma técnica que amplia as suas possibilidades. Então, assim, ela não é tecnicista. Então, não se trata de quantas piruetas ou onde eu levo a minha perna, mas se trata de se eu consigo entender a partir de onde, do eixo, da minha pirueta, como eu faço, e de quantas possibilidades eu tenho de combinar essa pirueta com partes do meu corpo, enfim, e aí você amplia essa possibilidade criativa. Então é uma técnica absolutamente criativa. Quando a gente pensa em laboratório, a gente pensa logo em frasquinhos de exame daquelas coisas, Examezinho, ou então em cientistas lá. Mas é isso mesmo, No laboratório você experimenta e analisa. E é isso. No laboratório você não está tão fechada nas relações de aquisição de habilidades, mas você está fechada nas relações de experimentação e análise. Não é só experimentar. Porque experimentação pura e simples, ela vira quase uma terapia, viu, gente? Se você tem que experimentar e, na verdade, repensar aquela experimentação, sabe? Pensar com o teu corpo mesmo, que caminhos ela trouxe, que
atividades musculares ela trouxe, que possibilidades criadoras ela te trouxe que antes você não estava pensando, né? Então isso é uma análise, né? E nos fundamentos teóricos, você, em movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo, você vai pensar a partir de outros pensadores, por exemplo, em movimento, você não tem só o modo, vários pensadores, filósofos, a partir da cinemática, você tem várias áreas do conhecimento que pensam o movimento, você tem várias áreas do conhecimento que pensam a forma, você tem várias áreas do conhecimento que pensam o tempo. Então você traz essas relações todas e faz uma ponte com a dança, né? Você faz uma ponte e constrói uma base filosófica que é teórica, mas que também se desvela nas suas práticas, né? E assim, quando a gente consegue entender que essas três coisas acabam, são fluidas, né? E muitas vezes eu estava na minha aula de técnica e de repente eu consegui entender um conceito lá da teoria, porque ele fez sentido no meu corpo, sabe? E isso é muito louco, porque a gente às vezes acha que quando está fazendo técnica não tá trabalhando o intelecto, só tá. Sabe? Essa é uma dicotomia antiga que a gente tem nessa relação de mente. Agora eu sento, estudo, agora eu me mexo e trabalho minha musculatura. Né? É tudo um fluido, nós somos fluidos. Né? Então, a partir dessa relação, né, de movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo, a gente tem... Deixa eu... O forno. É porque eu fiz o jantar, gente, e eu tenho que lembrar para o pessoal que tem que desligar o forno. Sabe aquelas coisas, né? A gente é professora de casa, né? O pessoal que é dona de casa sabe aí do que eu estou falando. O que acontece? Essas relações todas, elas são separadas nesse tripé pedagógico, né? Para que a gente possa aprofundar cada uma delas. Poderia ser de outra forma? Poderia. Tá? Mas foi essa estrutura que foi desenvolvida dentro da universidade, que cabia como conhecimento teórico, prático, dentro da estrutura universitária. A gente tem que entender isso, a gente não está do lado de fora, numa companhia, a gente não está num lugar de pura experimentação, a gente está num espaço acadêmico, onde as relações de teoria, prática, experimentação e etc., elas precisam estar muito bem fundamentadas, elas precisam ter um chão pedagógico, elas precisam ter um chão científico, elas precisam ter um chão criador, né? E aí, o que acontece é que muitas vezes, quando a gente chega na universidade e se choca, né, com essa história de como assim movimento, técnica isso, técnica aquilo, e eu acho que não tem ninguém para te dizer: olha, isso faz sentido, vai fazer daqui a pouco, calma, né? Fica um pouco perdido. E muita gente não se fecha, sabe? Muita gente se fecha, tem gente que desiste, né? Mas assim, quem não desiste se apaixona. Sim. Quem não desiste se apaixona, não tem jeito. Porque a coisa ela é muito profunda. Ela muda o horizonte da gente. Sabe? Uma das coisas que, para mim, por exemplo, mudou, e eu vi mudar nos meus amigos, como é que eu vou criar? Eu não sei criar, né? Cara, a criação precisa ser alimentada, sabe? A criação precisa ser alimentada. E não ela precisa ser alimentada todos os dias. Óbvio que, sim, com outras linguagens artísticas também, vendo poema, vendo dança, mas ela precisa ser alimentada também com conhecimento sobre o próprio corpo, com conhecimento sobre as próprias estruturas, né? E o que os fundamentos da dança me deram foi exatamente isso. Quando eu começava a pensar nas possibilidades de combinação, parece uma coisa tão seca, sabe? Um movimento assim, pequenos movimentos, tal, movimento que combina aquilo. Se eu pensar em fazer isso mais lento, se eu pensar em fazer mais lento e mais suave, aí eu começo a pensar na dinâmica daquilo, eu começo a pensar... E aquilo não tem fim, aquilo é infinito, sabe? E eu sempre lembro da Ana Célia falando, é infinito, e é infinito mesmo. No início eu ficava assim, sabe, meio, nossa, o que essa moça está falando? Meu Deus, não estou entendendo nada, né? E eu acho que muitos estudantes passam por isso. Eu gostaria que eles não passassem, sabe? Mas é importante entender que isso tudo faz sentido, sabe? E tanto faz sentido que muitas outras graduações
A dança cresceu como um todo, no país inteiro, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o fato da gente ser público, uma universidade pública, foi determinante, muito determinante para a gente se manter vivo. E não foi fácil não, viu? Porque nos anos 80, 90, quando a gente tinha um mercado de dança forte, com uma política, né, que ajudava e que financiava a galera lá do lado de fora, o pessoal torcia muito o nariz para o UFRJ, sabe? Muito, muito mesmo, de verdade, sabe? E vou me arriscar a dizer aqui, faltam 10 minutos, né? Que assim, muitas dessas pessoas torciam o nariz porque não conheciam, né? Muitas dessas pessoas que hoje conhecem estão junto com a gente, sabe? Né? E isso é o mais fantástico. E o que me deixa, assim, ainda um pouco, não chateada, mas assim, até indignada é entender por que que esse conhecimento, que é um conhecimento tão fantástico, não está do lado de fora, não está no mundo. Né? Enfim, gente, eu já falei pra caramba, eu vou parar por aqui, porque eu acho que quem quiser pode perguntar, o Júlio pode falar alguma coisa também. Enfim, tem coisa demais para falar, uma hora não dá, tá bom? Um beijo. Nossa, caramba, eu não tinha a noção do quanto esta live realmente tá pequenininha para tanta coisa que precisamos falar. Muitas coisas. Eu acho que é a primeira live que eu tô tendo que eu tô vendo, cara, a gente precisa fazer uma live 2 de verdade. Porque tem muita coisa. Você nem chegou Sim, um décimo do que de não. fato. As pessoas aqui estão comentando, eu também estou pensando, cara, tem muita coisa que a gente precisa falar. Pessoal, se vocês quiserem uma live 2, coloca lá nos comentários, que vai estar lá no IGVT. Se tiver 50 comentários, a gente faz uma live 2, tá? 50, tá? Eu vou lá assim, tipo, bota assim, eu quero. Bem clichêzão, mas funciona, tá? Bem clichêzão, mas funciona. Então coloca lá, eu quero, vai estar lá no GVT. Bom, então Gente, essa. tá sendo a leiloada bem, viu? Bem errada, viu? Ou aquela que vai fumar feia. Desculpa, E gente. Uma pilha de nervos. esses 5 minutos para a gente poder. E não, esses 5 minutos para a gente fechar nosso pensamento de hoje, né? Da minha parte, eu penso o quanto é importante saber mais ainda, rever, ouvir novamente a, a história da FRJ, a maneira com que algumas coisas eu não sabia, né? Tipo, a gente ouve uma história, daqui a pouco ouve de novo e acaba, cara, essa parte eu não sabia, mas eu já ouvi essa história umas 3, 4, 5 vezes, mas ainda tem alguns pontos que a gente vai acrescentando, né? Como, por exemplo, hoje eu não sabia desse engajamento tão intenso da professora Ana Célia, mandar um beijo para ela. Sei que ela não vai assistir essa live, mas de qualquer maneira para Ela o não vê, universo. Oi? ela não vê nem televisão. Não. De qualquer maneira, isso é para o universo, vai chegar a ela de alguma maneira, Com certeza. porque ela é uma pessoa também essencial na minha formação como graduando na Na nossa. UFRJ. Na Então, nossa. ela de fato, foi importantíssima em várias coisas. E mais um beijo para ela. E entre outras coisas, como essa parte do movimento que para mim acrescentou muito na minha pesquisa com a dança e arte marcial, porque, cara, eu falei inclusive com a Ana, Ana, eu estou conseguindo colocar tudo que eu estou aprendendo aqui na FRJ na minha prática como karateca. Está sendo muito aplicável. Eu consigo colocar, eu consigo trazer, tem sutilezas dos movimentos que eu consigo anexar com os conhecimentos que eu tenho aprendido aqui de uma maneira sutil e que faz com que o movimento do karatê se torne mais sensível, não sensível na máxima potência que tem essa palavra sensibilidade. Uhum. E, cara, aí ela falando assim, cara, aí e ela falando sobre a
a ideia dela sobre o karatê, eu fui conversando com ela também, de repente, aí foi começando várias coisas. E faz todo sentido que esses fundamentos, ele é aberto, porque ele se Uhum. aplica, ele entrelaça, ele se atravessa, é atravessado por tudo que é movimento na vida, porque movimento é vida. Então, ele está atrelado a todas as áreas do saber, ele é multidisciplinar. Eu acho que é isso, porque a gente tem pouco tempo, e aí te dou, te passo a palavra para você falar o seu pensamento de hoje, e a gente vai ter que fazer a segunda live. Júlia, assim, eu queria muito agradecer, assim, desculpa se eu falei demais, porque quando eu Tá, começo a falar, ótimo. esse é um assunto que eu sou realmente apaixonada. Eu fiz a minha dissertação, e quando eu entrei no mestrado, eu não entrei com o tema dos fundamentos da dança, né? Eu entrei com outro tema, e era um tema sobre o nada, era criar sobre, né, sobre o conceito de nada. E aí, quando aquele poema que você falou para mim, do Igor, no início, assim, me veio muito essa história. E Yeah. eu os fundamentos da dança. E eu me lembro que meu orientador falou assim, mas vem cá, e essa história dos fundamentos da dança, onde é que tem? Eu falei assim, mas não tem. Tem no corpo, né? Até nisso a gente é muito revolucionário, porque veja bem, a gente escreve o conhecimento no corpo, e o conhecimento do corpo não morre, porque ele está se Não. transformando conosco. Né? Essa é uma das coisas muito importantes, porque assim, ninguém vai aprender os fundamentos da dança lendo a minha dissertação, mas só vai aprender os fundamentos da dança fazendo, Fazendo. estudando, vivendo, né? E os fundamentos da dança, eles são abertos e múltiplos para eu penso sempre no uno e nos versos que a Ana Célia fala, né? É, ele é uno, sabe? Porque é meu, e ele é só meu porque esses atravessamentos se misturam com a minha vida, os seus se misturam com a sua, e eles viram seu, e ele é múltiplo, ele é, sabe? Então eu sou realmente apaixonada, porque eu vejo essa possibilidade de eu continuar sendo quem eu sou, de você continuar sendo quem você é, da Johanna continuar sendo quem ela é, né? E ao mesmo da Priscila continuar sendo quem ela é, e das pessoas, mas agregando, exatamente, agregando esse conhecimento que faz você se revelar, faz você se expandir. Então, para mim, ele é fantástico, porque ele não te anula, não te enquadra, ele não te encaixa, sabe? Ele te dá uma estrutura, tô acabando, para a gente voar e ser feliz, sabe? E cada um que descubra o seu, né? É isso. Bom, a gente infelizmente tem que se ajustar ao tempo que o Instagram nos dá, que é apenas 60 minutos. Gratidão novamente, Maria Alice Mota, pelo grande aprendizado de hoje. Revisitar esses conhecimentos da UFRJ é sempre uma nova maneira de perceber a nossa caminhada como graduando nesse espaço tão sagrado, em vários sentidos Pois que essa é, palavra se tem, sagrada. sim, sim, E porque o nosso movimento que a gente leva para a nossa vida, para tudo que a gente faz, que a gente é neste momento, que está em processo de mudança o tempo todo, mas que é esse corpo do sagrado ali da UFRJ, com tudo que ela sim, traz de vivência e história no movimento. sim. E a gratidão também a todos os meus mestres da UFRJ, gratidão a todos os meus mestres que estão aqui na live também e que vão ver outras vezes essa live e que vão ter acesso e que um beijo para todos vocês. Não tem como falar o nome de todo mundo porque é muita gente, Sim. porque tanta gente lá que são especiais assim, sabe? São pessoas importantíssimas na minha vida. Então, ó, gratidão a todos, temos um minuto. Um beijo, gente. Assim, eu tô muito grata, assim, e eu tenho muita, muita saudade. Eu sou apaixonada por esse lugar. Um beijo, gente. E amanhã vamos ter mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema amanhã vai ser dança e violino, com a queridíssima também, filha da UFRJ, Aisha Jambo. Um beijo, até Oh, amanhã. Yes! Às 19 horas, aqui no mesmo Bate-Caverna.
E esse foi mais uma live. Hoje foi a 59ª, amanhã vai ser 60ª. Eu tive que aprender para falar esse nome aqui Beijo, Um gente. beijo. Beijo.